Caso da deputada federal e pastora Flor de Lis, nós estivemos em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, fazendo cobertura dessa audiência e trouxemos aqui agora 10 pontos mais impactantes deste depoimento. E você confere agora, verifica a sua inscrição, ativa o sininho aí para todas as notificações, é muito importante, e também ativa o seu like. Vamos lá para a gente conversar, verifica se você segue aí nas redes sociais, todas elas, Diego Ganoli. Presta atenção comigo aqui, verifica o like, vamos lá. Depoimento de Daniel, filho de Flor de Lis e Anderson do Carmo, nos leva para o entendimento em que traz a conclusão: ninguém socorreu e não me deixaram socorrer. Primeiro ponto relevante, verifica a inscrição aí, compartilha para todo mundo nos grupos. Primeiro ponto relevante: Daniel acreditou ser filho biológico de Flor de Lis a vida toda e descobriu que tudo era uma mentira pela imprensa após a execução do pai, o Anderson do Carmo. Ele que foi tido como filho biológico, descobriu da pior forma que foi enganado a vida inteira. Ponto 2. Segundo Daniel, em um passeio de carro, Lucas contou para todos e para Daniel que recebeu uma carta, mensagem de Marzia oferecendo dinheiro para executar o pastor Anderson do Carmo, e ninguém acreditava, apesar de diversos pedidos, inclusive de Rayane, segundo depoimentos. Lucas disse que Flor de Lis havia pegado seu celular e Adriano Pequeno havia apagado tudo. Adriano Pequeno é um outro filho da deputada que também está detido neste exato momento. Do fato, terceiro ponto, Daniel disse que estava em seu quarto. Em outro depoimento, disse que estava no banheiro, até mesmo, no momento ali onde ele fazia sua necessidade, quando ouviu os disparos. Ao dirigir-se para a janela, viu 3 vultos passando pela garagem em direção aos fundos da casa, mas como viu sua mãe, Flor de Lis, gritar, dirigiu-se ao quarto dela. Ouviu mais 2 disparos e olhou pela janela. Percebeu ali os 3 vultos. Desceu imediatamente para a garagem da casa. Ao chegar na cena, declara Daniel, foi direto ao seu pai. Sacudia ele, mas ele não respondia. Questionado, Daniel afirmou que Flávio não tentava socorrer o Anderson e já estava entrando no closet com a mochila da vítima, do pastor Anderson do Carmo. Então Daniel chega na cena, desesperado, sacode o cara, tenta trazer ele, socorro, fala comigo, não tem reação. O cara todo arrebentado. E o Flávio preocupado em entrar no closet, que é uma portinha do lado da garagem. Eu estive lá. Flávio saindo com a mochila do Anderson do Carmo. Deixa o seu comentário. Quarto ponto muito importante do depoimento de Daniel. De acordo com este depoimento, André, seu filho Ramon, chegaram. Os dois, André e seu filho Ramon, chegaram. E desesperado ao tentar socorrer o Anderson, Daniel não estava em condições de falar ao telefone e pediu para que André Bigode fizesse a ligação para pedir socorro. Porém, Daniel relata que André Bigode estava desesperado, atordoado e tremendo muito com as mãos na cabeça e não conseguia entender por que ele chorava daquela forma e não conseguiu fazer a ligação. Então Daniel passou o celular para Ramon, neto de Flor de Lis, filho de André Bigode, supostamente ali com Simone, não dá mais nem para saber quem é pai e mãe de quem nessa casa. Passou o telefone para Ramon, que é neto de Flor de Lis, que, segundo Daniel, tranquilamente ligou para o SAMU. Porém, Daniel afirma que escutava toda a conversa e Ramon negava procedimentos de primeiros socorros, dizendo: moço, não dá para fazer mais nada não, já era. O atendente do SAMU estranhou a reação e prestou o depoimento. Está junto aos autos aí. O atendimento do SAMU. O atendente achou tão estranha essa reação que foi prestar depoimento. Existe um depoimento desse atendente do SAMU? Não é comum. A família vai fazer de tudo. Vai insistir para que eles mandem uma ambulância. Vai insistir para que o SAMU venha.
Uma pessoa em condição normal ia querer salvar aquela vida. Ah, tem coisa estranha aí. O quinto ponto. Daniel afirma seguramente que Flávio, filho biológico e autor dos disparos contra a vítima, não socorreu Anderson, mas saiu de carro até um DPO para supostamente buscar ajuda, mas não encontrou ninguém. Enquanto isso, Daniel relata que pensava que Anderson poderia estar vivo ainda e tentava socorrer o pai. Tentou levantar o pastor e colocar ele no carro. Pediu ajuda para Ramon para abrir a porta, mas ele disse que não iria abrir. Ramon não quis abrir a porta do carro e Daniel insistia. Só preciso que você abra a porta para eu colocar ele dentro do carro. Segundo Daniel, Flávio retornou para casa e abriu a porta, e o Ramon o segurou, e então Flávio ajudou a colocar o corpo e levar para o hospital, mas ele chegou sem vida e muito tempo após o fato ter ocorrido. Sexto ponto. Flor de Lis fingiu desmaio na porta do hospital e fingiu chorar, e o choro era falso, afirma Daniel. Esse ponto foi repetido pela fala de outras testemunhas que também tiveram seu depoimento nessa audiência. Muitos disseram a mesma coisa, que Flor de Lis profetizava que a hora do Anderson ia chegar, que Deus iria levar o Anderson. Esse ano não vai passar. Muitos relatos ali repetiram que Flor de Lis fingia choro em decorrência da execução do Anderson, que ela estava lá fingindo, dissimulando, que o choro era falso, que fingiu desmaio. Tudo isso consta no depoimento, segundo o depoimento dessas pessoas que foram ouvidas. Outra informação muito importante. Sétimo ponto. Luana Rangel relatou em entrevista exclusiva aqui no canal Diego Ganoli que Flor de Lis ficou trancada com Daniel cerca de 1h30, tentando manipular o menino. Relata ainda que Flor de Lis tentava manipular ele e dizia, relatos de Daniel, dizendo, abre aspas aqui, seu pai não era nenhum santo, Daniel. Ele me traiu, estava todo errado, controlava tudo. São falas do depoimento de Daniel. Assim sendo, segundo Daniel, Flor de Lis tentava justificar a execução de Anderson para ele de todo modo. Em depoimento foi informado que Anderson do Carmo tinha relação extraconjugal com a filha de Reni, que é a assessora de Flor de Lis, e também tinha relações com a esposa do pastor Carlos, coisas que foram ditas no depoimento em juízo, num juramento perante a lei, num tribunal, perante uma juíza e um promotor de justiça e todos os advogados desse caso. São relatos dos depoimentos. Outro ponto muito importante. Oitavo ponto. Simone, filha biológica de Flor de Lis, tinha uma relação extraconjugal com um membro da igreja chamado Rogério, que era casado, e revelou para o amante que estava tentando executar aquele demônio colocando substâncias em sua comida, mas ele não morria por nada. Relatos de testemunhas falando sobre o que a Simone disse para o seu amante na igreja. Que coisa, não? Isso consta nos depoimentos também. Nono ponto. Segundo Daniel, Flor de Lis o procurou para dar um presente, um celular, e preste muita atenção, tá bom? Queria agradar, queria dar um presente para ele e informar também que Daniel é beneficiário da previdência privada de Anderson do Carmo, ou seja, o Daniel tinha um benefício, ele era beneficiário da previdência do Anderson. Então levou ele lá para dar um presente, que era um dinheiro, um celular, alguma coisa, e informar sobre essa previdência, que o Daniel era beneficiário. Mas preste atenção no desenrolar da história. Segundo Daniel, Flor de Lis tinha um bolo de dinheiro e quis dar para ele de qualquer maneira, até que por fim enfiou o dinheiro no bolso dele e disse que era para ele reformar o carro dele. Ou seja, queria porque queria fazer esse gesto, né? Levar essa quantia em dinheiro, uma quantia expressiva. Já que não vai querer comprar um aparelho, reforme o seu carro. É complicado, não é? 10º ponto. Segundo Daniel, Ramon catou as cápsulas deflagradas dos projéteis, né, da munição, os estojos que ficam no chão, e limpou o chão, que estava muito sujo, e disse, se não tem sangue, não tem execução.
10 pontos marcantes do depoimento de Daniel, filho de Flor de Lis, que acreditava ser filho biológico dela e do Anderson, e a Flor de Lis revelou pessoalmente para mim um detalhe sobre o Daniel que eu conto no próximo vídeo, tá bom? Deixa o seu like, seu comentário, verifica a inscrição nesse canal, ativa o sininho aí para todas as notificações, verifica se a inscrição tá ativa, se o sininho tá ativa. Faça parte do clube de membros, porque estão saindo conteúdos exclusivos no clube de membros, tá bom? Vamos para os comentários agora para discutir e debater sobre esse assunto. Muito obrigado, meus amigos. Siga nas redes sociais, todas elas, Diego Ganoli. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço.